Eu sou a Carla Lima, arquiteta e urbanista formada pela UFRJ e mestre pelo Programa de Engenharia Civil da COP da UFRJ. Esse trabalho trata da caracterização de bioconcreto de bambu para aplicação em vedações. Além de desenvolvido por mim, também foi realizado por Vanessa Andreola, doutoranda do Programa de Engenharia Civil da COP UFRJ, e pelo professor Dr. Romildo Toledo, também do Programa de Engenharia Civil da COP. Esse trabalho é desenvolvido em 5 categorias: introdução, metodologia, resultados, conclusões, bibliografia e agradecimentos. Segundo a literatura, a indústria do cimento é uma das principais responsáveis pelas altas taxas de CO2 liberadas na atmosfera. Portanto, materiais com elevadas taxas de cimento geram maiores impactos ambientais. Porém, o bioconcreto de bambu aplicado em vedações aparece como uma alternativa a essa problemática da utilização de cimento, que acaba liberando altas taxas de CO2 ao ser produzido. Além disso, segundo a literatura, o bioconcreto oferece características positivas, como menor densidade, baixa condutividade térmica, boa resistência mecânica e adaptabilidade. A metodologia desse estudo é composta pelas seguintes etapas: obtenção da matéria-prima, em seguida ela é processada, tornando-se o bioagregado. Esse bioagregado tem um pré-tratamento, em seguida é feita a dosagem do bioconcreto, sua produção e em seguida sua caracterização mecânica. Quanto à obtenção da matéria-prima, primeiro esse bambu é recebido no laboratório sob a forma de pedaços e taliscas, em seguida os pedaços superiores a 15 centímetros são cortados para adquirir essa medida padrão, entre 10 a 15 centímetros, pode ter variação. Em seguida, ele é levado ao triturador de 2 eixos, onde ele é passado de 3 a 4 vezes. Em seguida, ele é levado ao moinho de facas, onde ele é passado de 2 a 3 vezes, para a obtenção desse agregado mais fino, desse bioagregado mais fino que vocês podem ver nessa foto da peneira. Em seguida, ele é peneirado na peneira com abertura de malha de 4,75. Então, ele é lavado a 80 graus Celsius por 1 hora para a retirada dos extrativos, que são inibidores da hidratação do cimento. Em seguida, eles são secos ao ar e, ao final, eles são homogeneizados pelo método de pilha alongada utilizado por Andreola 2019. Em seguida, essas partículas de bambu que foram homogeneizadas são caracterizadas fisicamente. É feito um ensaio de massa específica aparente, absorção e teor de umidade, seguindo as determinadas normas que estão apresentadas aqui para vocês, já adiantando os resultados que serão utilizados na dosagem do bioconcreto. Quanto aos materiais cimentícios, foi feito um ensaio de massa específica de cada um das cimentos isovolante e metacaulinita. Então, é realizada a dosagem do bioconcreto segundo a metodologia de Andreola 2019. O cimento utilizado nesse estudo foi o CP5, que apresenta alta resistência inicial e ele é menos sensível aos extrativos, o que também contribui para uma melhor hidratação do cimento. Foi utilizado também metacaulinita e cinza volante para substituir uma quantidade de cimento dessa mistura. Já há trabalhos na literatura que comprovam esse beneficiamento. Além disso, quando a gente tira cimento, a gente reduz um pouco as propriedades mecânicas. Então, essa substituição por metacaulinita e cinza volante faz com que a gente recupere um pouco dessas propriedades mecânicas. Também essa água total ela é composta pela água que vai ser utilizada na hidratação do cimento, somada à água compensatória. O que é essa água compensatória? É uma água que é utilizada para compensar a absorção dessas partículas de bambu. Então, a gente tem essa água total composta por essas duas águas. Também foi utilizado VMA nessa mistura para melhorar a trabalhabilidade e também o controle da segregação. Foi usado cloreto de cálcio puríssimo como acelerador de pega e o superplastificante para melhorar a reologia da mistura. A metodologia de produção do bioconcreto consiste na utilização dos bioagregados secos e dos materiais cimentícios misturados a seco num saco. Em seguida, eles são colocados numa betoneira e misturados por 1 minuto. Quando se atinge em 2 minutos, é colocada a água com o superplastificante e o cloreto.
Quando se chega ao 5º minuto, é adicionado, então, gradativamente o VMA. Então, essa mistura toda é misturada até o 8º minuto para atingir a homogeneidade. Em seguida, eles são colocados em corpos cilíndricos de 7,5 por 15, são moldados com adensamento manual e também são colocados em placas de 40 por 40. Em seguida, eles serão cortados e usinados. Como você pode ver, os corpos cilíndricos são para os ensaios de resistência à compressão e os corpos prismáticos são para os ensaios de resistência à flexão em 3 pontos. Quanto à metodologia dos ensaios mecânicos, para resistência à compressão, os corpos cilíndricos são colocados no centro do apoio, com a aplicação da carga com a rótula, e também são utilizados, junto com o auxílio de um anel metálico, 2 LVDTs, um de cada lado do corpo de prova. Quanto ao ensaio de resistência à flexão, o setup é composto por um LVDT, a aplicação da carga, conforme mostra a figura, e 2 apoios. Os resultados obtidos nessa pesquisa, quanto ao espalhamento, no estado fresco da mistura foi correspondido a 200 milímetros dentro da literatura. O valor médio das densidades desse bioconcreto produzido foi de 1.487,47 kg por metro cúbico. Quanto aos resultados do ensaio de resistência à compressão, pode-se notar que aos 7 dias, essa mistura com 40% de cimento, 30% de metacaulinita e 30% de cinza volante apresentou já aos 7 dias uma alta resistência inicial. Então, esse comportamento ele pode ser explicado pela combinação do efeito do uso do cimento com alta resistência inicial e o acelerador da pega. Quanto ao ensaio de resistência à compressão, é possível observar através dessa curva de carga versus deflexão central que após o pico não houve uma ruptura brusca, mas sim um comportamento de múltipla fissuração. E assim, com essa múltipla fissuração, uma gradual redução da carga e um aumento da capacidade de deformação. Portanto, essas partículas de bambu, elas funcionaram como uma espécie de reforço, ou seja, elas controlaram a abertura dessas fissuras na flexão. Portanto, como conclusão, é possível concluir que foram obtidas partículas alongadas e miúdas, como demonstrou o processo de obtenção da biomassa. A lavagem de 80 graus Celsius por 1 hora reduziu a quantidade de extrativos, o que foi confirmado por não haver retardo da pega do bioconcreto, já que eles foram desmoldados após 24 horas de cura. A substituição do cimento por pozolanas foi efetiva, porque mantiveram a resistência do compósito, comparando-se a dados já obtidos na literatura. A caracterização da biomassa, embora tenha sido baseada nas normas mencionadas, não foi especificamente desenvolvida para a biomassa de bambu, mas mostrou-se adequada e efetiva. A densidade do material obtida, de 1.487,47 kg por metro cúbico, foi abaixo de 1.800, que, segundo dados da RILEM, caracteriza esse bioconcreto como leve, o que é uma coisa positiva para ser aplicado em vedações na construção civil. Quanto ao estudo da resistência à compressão, as adições pozolânicas provocaram uma performance mecânica precoce aos 7 dias, e aos 28 esse comportamento só foi melhorado. Quanto à flexão, o bambu atuou como reforço, controlando a abertura de fissuras. Então, aqui eu apresento para vocês a bibliografia utilizada nesse trabalho. E
Os agradecimentos ao Yacine, Yasmin e Marco, à nossa universidade, Universidade Federal do Rio de Janeiro e à COP pela formação que nos deram, e o agradecimento à CAPES, ao CNPq e à Fundação Coptec